Apostila Aprender Sempre Português. Lembrando que vocês não têm essa apostila, ela não foi impressa. Então, eu estou mandando as atividades no grupo e você vai somente responder no caderno. Coloque lá no caderno a data, apostila Aprender Sempre, põe o número da atividade e responde, tá? Nós vamos fazer uma leitura de uma canção. Agora, com muita atenção, leia 2 letras de canções que falam sobre a boneca Emília. Procure perceber como a personagem Emília é descrita em cada uma das canções. Além disso, preste atenção aos elementos de suas aventuras no sítio do Pica-Pau Amarelo, que são trazidos para a letra da canção. Nós vamos fazer uma por vez. Primeiro a canção 1, em outra aula faremos a canção 2. Emília, a boneca gente, Baby do Brasil. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada. Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, 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 Emília. Mas a partir do momento que aprendeu a andar, tomou uma pílula e tagarelou, tagarelou a falar. Tagarelou, tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como um ser humano. Esperta e atrevida, é uma maravilha. Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Para a história, ela tem um plano. Inventa 1000 ideias. Não entra pelo cano. Ah, essa boneca é uma maravilha. Bom, como eu falei, é uma canção que foi escrita pelo Pepeu Gomes e Baby do Brasil. Se você quiser ouvi-la, você pode procurar na internet o videoclipe. 1. Responda as questões abaixo com base na sua compreensão da canção 1. A. O que a canção fala sobre o nascimento da Emília? Como foi o nascimento dela? Tá lá na letra da música. B. Quais palavras nos versos da canção retomam de alguma forma o título Emília? Emília, personagem, ela, marquesa, ser humano, boneca, menina, maravilha. Qual dessas palavras estão falando sobre a Emília da canção que você ouviu? C. Na língua portuguesa, falada no Brasil, como em várias outras línguas, utilizamos nomes ou expressões que são substantivos e ou adjetivos para caracterizar as pessoas, os lugares, os objetos, os sentimentos, etc. Por exemplo, falamos a cientista é inteligente ou a jogadora nordestina fez sucesso. Alguns nomes ou expressões nos fazem lembrar de características mais positivas e outros de características mais negativas. Circule com lápis de cor os nomes ou expressões que caracterizam a Emília nos vários versos da canção 1. Como vocês não estão com ela impressa, então vocês vão escrever no caderno. Você vai colocar a letra C no caderno. Deixa eu só pôr aqui. Você vai colocar lá no caderno letra C e vai escrever as palavras que caracterizam. Por exemplo, de uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente. Ó, valente já é uma. Emília, a boneca gente. Ó, de novo tá falando dela. Boneca gente. E aí você vai ler todos os outros, eu marquei mais alguns aqui, ó, desengonçada. Mas tem muitos mais aqui, você vai ler todo o poema de novo e vai marcar quais são as palavras que estão caracterizando, que estão falando, estão dando características para boneca Emília. Continuando. D. Em seguida, observe as palavras e expressões circuladas e reflita. A canção caracteriza a personagem Emília com mais características positivas ou negativas? Está falando bem ou está falando mal da Emília? Está falando as coisas
que são boas ou as coisas que são más? Justifique sua resposta. Por que isso? E na canção 1, há um verso que diz: Emília tomou uma pílula. Você sabe que pílula foi essa? O que é possível descobrir sobre essa pílula ouvindo a canção? Então, volta lá na canção, procura onde está falando da pílula para responder essa. F. Segundo a canção, quais características do ser humano a boneca possui? Então, agora você vai procurar características que são de ser humano. Ela é uma boneca, mas ela tem algumas características que são de ser humano. Tá aqui no texto, tá? Você vai lá e procura. G. Explique com suas palavras o que significam as expressões utilizadas nos versos da canção 1. Tagarelou a falar. O que significa tagarelou a falar? Não entra pelo cano. E essa não entra pelo cano? Ó. Inventa 1000 ideias, não entra pelo cano. O que será que quer dizer isso? 2. Você sabia que a Emília ganhou uma biografia escrita por Socorro Acioli e que teve como base as várias aventuras de Emília nos diversos livros de Monteiro Lobato? A. O que é uma biografia? Caso não saiba, pesquise em um dicionário e explique com suas palavras. Nós já trabalhamos biografia em vários textos da sala de aula. Então, vamos lá relembrar. Biografia é um texto escrito sobre a vida de uma pessoa. Tá contando a vida de uma pessoa, tá? B. O título do livro que contém a biografia de Emília é Emília, uma biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó. Com base nos seus conhecimentos, responda: o que é uma marquesa? Quem é a Marquesa de Rabicó? Quem é Rabicó? Então, a Emília, lá no sítio do Pica-Pau, ela casa com o Marquês de Rabicó. Então, quem é o Rabicó? O Rabicó é o Marquês. Se ela se casou, ela virou a Marquesa. Então, ela é a esposa do Rabicó. C. Se as biografias podem circular no formato de livros que contam a história de vida de uma pessoa, por que você acha que existe biografia não autorizada? Quando alguém vai escrever a história de vida de uma pessoa, ela primeiro pede autorização. E essa biografia só é publicada se a pessoa autorizar. Então, nesse caso aqui, a biografia não é autorizada. Então, por que vocês acham que existe essa biografia não autorizada? Será que a Emília não autorizou e a autora publicou assim mesmo? Ou será que não é autorizada porque a Emília é um personagem e não é real? Pensa. D. Quem deve autorizar o escritor a produzir uma biografia? Acabei de responder na outra. Se alguém vai escrever uma biografia minha, quem que tem que autorizar? Eu, porque vai falar sobre mim. Então, quem tem que autorizar é a pessoa que está escrevendo sobre ela. E. O que será que a biografia não autorizada de Emília conta para os seus leitores, para os leitores do livro? O que será que essa biografia está contando? Aqui em cima já tem uma explicação, ó. As várias aventuras da Emília nos diversos livros de Monteiro Lobato. Já é a resposta. F. Você ficou curioso para ler tal obra? Aqui é a resposta pessoal. Sim ou não? Por quê? Faz com capricho, não esquece de colocar a letra antes de pôr a resposta, senão não dá para entender a correção na hora de corrigir, tá? Qualquer dúvida, me chama, estou à disposição.